Mas e aí, você ainda acredita que Paulo inventou o cristianismo? Deixa eu ver. Eu acho ainda que muito, como eu falei, muito do foco dogmático do cristianismo, que eu observo, eu admito que a minha visão como alguém que não vai à igreja há muitos anos, eu posso estar me baseando em coisas que já não se praticam mais. Mas a minha visão do que eu conversando com amigos e vendo debates religiosos em redes sociais, coisa do tipo, ainda é que muito foco é colocado no que Paulo disse e não no que Jesus disse. Porque, por exemplo, um exemplo veio na mente agora. A própria ideia de que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo não foi algo que Jesus falou. Você pode achar que é óbvio, mas se Paulo não tivesse falado isso, não veio de Jesus. Não seria uma parte da doutrina. Né? Então, esse tipo de coisa me dá a impressão, a inegável impressão de que o peso do que Paulo falava parece alicerçar mais o ritual e a doutrina cristã contemporânea evangélica do que algumas coisas que Jesus falou. Se eu visse no núcleo evangélico o mesmo foco em praticar caridade que eu vejo como foco condenar práticas e estilo de vida homossexual, eu diria, ok, Iago, você tem razão, estão realmente seguindo mais o que Jesus falou, o que aparece nos evangelhos, do que o que aparece nas epístolas de Paulo. Mas, infelizmente, até o momento, não é isso que eu vejo. Uhum. Eu acho que muito isso fala muito do cenário cultural em que as igrejas se estabeleceram, principalmente no fim dos anos 90, né? Com toda a ebulição social que envolvia a homossexualidade. Né? É verdade, tem... é verdade, é verdade. Houve um movimento na janela de Overton no que diz respeito à homossexualidade, inclusive no meio evangélico. A minha mãe, que é evangélica roxa, conservadora, tradicional, hoje ela não vê a homossexualidade como algo tão errado quanto ela via nos anos 90. Eu sei que ela nunca vai aceitar da forma como eu ou você talvez aceitamos, mas ela já se tornou um pouco mais flexível a isso. O fato de que, por exemplo, eu me relacionava com pessoas, com mulheres que moravam comigo, mas eu não era casado. A minha mãe teve um tempo que ela achava isso absurdamente, como é que se diz? Qual o termo? Escandalizador, né? Mas hoje não tanto, né? Ela já aceita que isso é uma realidade do mundo hoje em dia. Entendi. Por mais que ela não concorde moralmente, ela aceita porque... Ela aceita porque eu acho que ela aceita que ela é mais velha, que o mundo mudou e que talvez a fé que ela acreditava condenar isso não condena como ela achava que condenava. Não é uma coisa tão central. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo, tá? Mesmo observando... eu sinto isso, que você talvez pise um pouco em ovos. Não precisa, tá? Pode falar à vontade aí. Não, nem tô pisando em ovos, não. Eu tô reconhecendo que, tipo... Tá muito educadinho, eu dou só um exemplo. Isso aqui tá... Pode falar, pode ficar tranquilo. Eu vou dar um exemplo. No dia que, por exemplo, eu observar que existe um foco maior, foi o que eu falei, um foco maior em pregar uma teologia, uma doutrina que enfoque bastante na questão de ser contra o acúmulo de riquezas. E eu vejo um foco bem grande nisso, muito menos do que se escandalizar porque tem um comercial com um casal gay se beijando. Aí eu vou falar, não, realmente, esse segmento aqui está seguindo o que Jesus falou. Porque Jesus falou repetidamente, várias vezes condenou o acúmulo, o apreço, o amor pelo dinheiro. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, é muito difícil para mim eu ver que, pô, o cara falou direto, não acumule riqueza. E tem um monte de rico cristão. Mas aí, Paulo falou, os efeminados vão pro céu, hein? Só mencionando aqui. E aí, foca pra caralho nisso. Você vai de convir que é gasto. Eu lembro que era muito comum isso nos anos 90, pregações que tentavam explicar que o fato de que homossexualidade está mais presente no mundo é um dos sinais de que Jesus está voltando, porque isso é tão errado. E eu acho que foi... Eu esqueci agora a passagem, você vai ser melhor do que isso. Eu não lembro onde que fala isso, mas diz que nos últimos dias, quando Jesus estiver para voltar, o mundo vai estar tão perverso que essa doutrina treinou os cristãos tem muito gay por aí, tá sendo muito aceito. Isso confirma a nossa crença de que os últimos dias estão próximos. Então, observar esse foco, tipo, homossexualidade é simplesmente pessoas que nasceram de uma forma que eles são atraídos por um sexo diferente do que eu sou atraído. Tipo, era difícil para mim na época, por mais que absorver a cultura evangélica tenha me tornado de certa forma homofóbico na época, porque eu achava que era errado, ainda assim eu pensava, mano, um homem que gosta de outro homem, como é que isso casa mais mal do que um bilionário que acumula um monte de riqueza enquanto tem pessoas pobres? E lendo a Bíblia, parece que Jesus concordaria comigo, porque ele não falou nada sobre homossexualidade, mas falou repetidamente, insistentemente contra o acúmulo de riquezas.
Então por que eu ouço tanto que criticarem gays e pessoas trans e tal, mas eu não ouço a mesma crítica de riquezas? Por quê? Entendeu? Então essas coisinhas me convenceram de que a doutrina cristã que eu observei parecia se focar mais no que Paulo escreveu do que no que Jesus disse diretamente várias vezes. É quase como se ele soubesse que as pessoas não iam entender e ele ficou repetindo aquilo.